Boa noite. Hoje nós vamos explorar um dos temas essenciais para o sucesso escolar, que é o clima de trabalho e sua influência na qualidade de trabalho e estudo. Basearemos nossa discussão nas ideias apresentadas por Luc Brunet no texto Clima de Trabalho e Eficácia na Escola. Fizeram parte da criação desse trabalho os seguintes integrantes: Ângela, que sou eu, Carlos e Zendra. Clima de trabalho e eficiência da escola. Texto de Luc Brunet. Biografia. Luc Brunet é professor titular e diretor do programa do curso de Psicologia do Trabalho e da Organização na Faculdade de Letras e Ciências, no Departamento de Psicologia da Universidade de Montreal, no Canadá, há mais de 20 anos. Após o doutorado, trabalhou como psicólogo industrial na Bell Canadá, de 1979 a 1980. Depois de 1980, ingressou na carreira de professor na Faculdade de Ciências da Educação, no Departamento de Administração, onde desempenhou sucessivamente os cargos de gestor do curso de administração, de Engenharia da Formação do Centro de Formação Contínua e de vice-reitor de Gestão de Recursos Humanos. Trabalha também em 2 universidades suíças como professor convidado, além de ser tesoureiro da Associação Internacional de Psicologia do Trabalho em Língua Francesa. Seu campo de especialização é extenso, porém relevante nessa apresentação é o de comportamento antissocial no trabalho, gestão de conflitos, violência e violência psicológica, gerenciamento de estresse e saúde e bem-estar psicológico laboral. Trouxemos aqui um trecho do texto que diz: o comportamento de uma pessoa é uma função de sua personalidade e do ambiente que a rodeia. Além disso, o clima de trabalho pode influenciar diretamente como uma pessoa age e reage em seu ambiente de trabalho. Então, o que é clima de trabalho? Bom, nada mais é do que a percepção que um indivíduo tem sobre o seu ambiente de trabalho. As características do clima de uma organização são: cada escola tem um clima específico. Resulta dos comportamentos e das políticas dos membros que a integram, é percebida pelos membros que a compõem e referencia para interpretar situações. O clima organizacional é parte de um fenômeno cíclico, onde os eventos que ele provoca acabam por influenciar sua própria formação. Isso significa que um clima positivo pode gerar mais comportamentos positivos, enquanto um clima negativo pode perpetuar problemas na organização. O clima organizacional é polivalente, porque engloba várias dimensões e aspectos da organização. Não é algo simples ou unidimensional. Sintético aqui significa que o clima organizacional é uma síntese, uma combinação de vários elementos diferentes que juntos formam a percepção geral do ambiente de trabalho. Alguns exemplos de ciclos positivos que devem ser reforçados são: comunicação aberta e transparente. Então, quando a direção e os professores praticam a comunicação clara e aberta, isso cria um ambiente de confiança. As pessoas se sentem ouvidas e valorizadas. Outro exemplo é o reconhecimento e a valorização. O reconhecimento do bom trabalho, seja por parte dos alunos, professores ou da direção, contribui para um sentimento de pertencimento e motivação. Já alguns exemplos de ciclos negativos que devem ser quebrados são: comunicação ineficaz ou inexistente. Em uma escola onde isso acontece, os professores e alunos podem se sentir desinformados e desvalorizados. Esse sentimento pode gerar desconfiança e insatisfação. Conflitos não resolvidos. Quando problemas e conflitos são ignorados ou mal gerenciados, eles podem crescer e se tornar fontes de estresse e frustração, aumentando a tensão e descontentamento. Podemos citar também a falta de reconhecimento. Se o trabalho dos professores e funcionários não é reconhecido, eles podem se sentir desmotivados, o que pode levar a um desempenho inferior e a um aumento de rotatividade de funcionários. Existem 3 grandes variáveis que determinam o clima organizacional: estrutura, processo organizacional e variáveis comportamentais.
A estrutura envolve as características físicas e hierárquicas da escola. O processo organizacional se refere à forma como os recursos humanos são geridos, como o estilo de liderança e a comunicação. Por fim, as variáveis comportamentais incluem as atitudes, personalidade e as dinâmicas de grupo. Vou ler outro trecho que acredito que resume muito bem a ideia central apresentada até agora. O clima de uma escola resulta do tipo de programa, dos processos utilizados, das condições ambientais que caracterizam a escola como uma instituição e um agrupamento de alunos, dos departamentos, do pessoal e dos membros da direção. Cada escola possui o seu clima próprio. O clima determina a qualidade de vida e a produtividade dos docentes e dos alunos. O clima é um fator crítico para a saúde e a eficácia de uma escola. Para os seres humanos, o clima pode ser um fator de desenvolvimento. Sobre as diferentes categorias de clima organizacional, Brunet identifica 2 tipos principais: o clima fechado e o clima aberto. O clima fechado ele é organizado por um ambiente autocrático, rígido, onde as pessoas não são consultadas ou valorizadas. Em contraste, o clima aberto é participativo, valorizando o reconhecimento e o desenvolvimento do potencial individual. Por exemplo, uma escola onde as decisões são tomadas exclusivamente pela direção, sem consultar os professores, pode ser vista como tendo um clima fechado. Já uma escola onde os professores participam ativamente nas decisões e são incentivados a desenvolver novas ideias, exemplifica um clima aberto. O clima organizacional ele desempenha um papel fundamental no êxito das ações de formação do pessoal de uma escola. O aperfeiçoamento ou formação só se tornam eficazes se o participante tiver a noção de que vai poder utilizar os novos conhecimentos e de que o clima lhe proporcionará os complementos e apoios necessários. O clima organizacional tem um efeito direto e determinante sobre a satisfação e o rendimento dos membros de uma organização. As principais características do clima que parecem influenciar nitidamente a satisfação são o tipo de relações interpessoais, a coesão do grupo de trabalho, o grau de implicação na tarefa e o apoio recebido no trabalho. Algumas pesquisas demonstram que as organizações altamente produtivas se caracterizam geralmente por um clima de participação bastante elevado. Para aprofundar nossa compreensão, vamos examinar a teoria dos sistemas de Likert, que classifica o clima organizacional em 4 sistemas, do mais autoritário ao mais participativo. O sistema 1, autoritarismo explorador, e o sistema 2, autoritarismo benévolo, representam climas de tipo autoritário. O sistema 3, de caráter consultivo, e o sistema 4, participação de grupo, refletem climas de tipo participativo. Quanto mais uma escola se aproxima do sistema 4, melhor são as relações entre a direção e os demais membros da escola. Por fim, Brunet diz: o clima de uma escola é multidimensional e os seus componentes estão interligados. Os efeitos do clima são múltiplos e importantes, e nesse sentido, a avaliação do clima deve constituir um momento prévio da mudança. O êxito de novas políticas ou de novas estratégias de desenvolvimento organizacional está estreitamente dependente da natureza do clima da escola. Além disso, a eficácia da escola e o sucesso dos alunos são afetados pelo clima organizacional. Muito obrigada pela atenção. Essa é a nossa bibliografia. Obrigada!